tem provocado a deslocalização de muitas empresas, além de muitas delas já desapareceram e as consequências têm sido terríveis. As crises econômicas de 1930, aquela dos tigres da Ásia, em 1987, e a financeira dos Estados Unidos de 2008, das quais temos pouca experiência acumulada. As duas guerras mundiais, a Revolução 4,0, que era disruptiva e que também levou um desafio enorme pela transformação da mídia e também a formação para se adaptar a fatos. A pandemia teve um grande impacto surpresivo que não era esperado e que também nos levou a ficar em casa para evitar qualquer tipo de infecção e que também mudou as nossas vidas. Mais uma vez, as guerras entre a Ucrânia, entre a Rússia, temos também a Palestina e as ameaças de guerra nuclear, que correspondem também a um panorama daquilo que tem acontecido em quase um século de existência e que também tem mudado o mundo e que também tem envolvido, indubitavelmente, grandes desafios, grandes doses também de resiliência. Sem ser pessimistas perante esses fatos que têm também marcado a história da humanidade como uma causa de grandes mudanças, é que afirmamos que o mundo de hoje é diferente ao mundo de há 70 anos. Já também tivemos o privilégio também de acompanhar muitas dessas mudanças, pertencentes também a uma história muito mais cercana também de grandes repercussões, transformações mundiais muito sensíveis. Também temos os padrões internacionais sobre o trabalho, a OIT. Dos 190 acordos adotados pelo Parlamento Mundial do Direito do Trabalho e da Seguridade Social, reconhecido assim, atualmente temos 10 acordos fundamentais, além do número que já aumentou na Conferência 111 do ano 2023, com 155 e 187 que receberam essa categoria e estiveram também relacionados com saúde, seguridade. Além disso, 82 desses acordos e um protocolo que são relativos na área de saúde e seguridade no trabalho, essa segurança também e a preocupação desse organismo também ficou também compartilhada no acordo de 192, que estabeleceu também os patamares, os níveis mínimos de proteção social. Também temos que salientar essa baixa ratificação desse acordo. No momento que foi iniciada a construção ou a elaboração dessa recomendação em 2011, depois do processo parlamentar, que também se tornou na 202 de 2012, também insistiu sobre a importância de contarem com patamares ou níveis mínimos de proteção social. Também poderíamos pensar que os efeitos dessa recomendação respeito à ratificação do acordo também teve avanços significativos, mas aumentou a 43 o número de ratificações entre os Estados-membros, por causa dos custos também que são envolvidos nesse processo. Não é um segredo para ninguém que a Seguridade Social, claro, é custosa e que o seu financiamento para a sua sustentabilidade são esses principais desafios que tem que encarar e que estão vinculados à universalidade e à qualidade dos serviços. Por quanto à Colômbia, e justamente por causa de ser um país convidado, também gostaria de salientar a situação da Colômbia especificamente. Vale a pena apontar que temos 61 acordos ratificados e 52 em curso,
E respeito ao processo de pensar também aí eh, para estabelecer os patamares mínimos, eu aqui não vou parar porque ontem o doutor Christian, da Universidade, que também é parceira da Colômbia, fez uma maravilhosa apresentação nesse sentido. E aqui a única coisa que eu gostaria aqui de adicionar é o fato e a importância de mais outro instrumento, que é instrumento 5, que chamamos de instrumento do centenário, que também foram também conhecidos nessa comemoração no ano 2019. E é o relatório que foi submetido pela comissão de alto nível, que foi integrada por 9 especialistas de diferentes nacionalidades e que também conhecemos como Proteção Social Universal. Este documento também tem reforçado todos esses questionamentos que também são feitos sobre se devemos falar sobre a proteção social, a seguridade social, sobre se é universal, sobre se são sistemas e se realmente é um instrumento valioso que realmente temos que manter, porque é muito importante, isso como parte de um parêntese também, para ainda seguir falando sobre o fato que não existem realmente estudos que pretendam estabelecer como devesse ser feito essas causas das baixas ratificações e também fazem parte da base que esse poder coativo dos organismos de controle da Organização Internacional do Trabalho não são o suficientemente severos e também se tem falado que não tem dentes, entre aspas, ou seja, que nada acontece perante esses relatórios anuais dos estados que, sem maiores causas, comunicam a não ratificação desses acordos. Aqui também temos esses números também que desde o 2023 também nos levaram 3 milhões de mortes por ano de trabalhadores por causa dessas doenças ocupacionais, acidentes ocupacionais, dos quais, segundo a OIT, 2,6 milhões de mortes são provocadas por causa de doenças relacionadas também com o trabalho e 330 mil por causa também de esse tipo também de acidentes. E consideramos que o fator constitutivo da produção de riqueza e emprego, além do capital, são justamente os trabalhadores, os empregados. Esses números também têm levado a atenção ao desenvolvimento de padrões de prevenção e controle que nos levem à diminuição de números alarmantes que também muitas vezes chamam a nossa atenção como organismo que vai regir sobre essa necessidade de acordos sobre essa matéria, o que seja muito mais efetivas nessa ação de supervisão e controle. Temos a lei de assédio no trabalho na Colômbia. Por que estamos falando sobre essa lei? Porque também temos que falar sobre o fato que foi apenas aí o início do que no ano 2019 se tornou num novo acordo, ao qual muitos de nós também ficamos contra ele. Por quê? Porque consideramos que não precisamos de mais acordos, porque essas ações também têm que se basear também na atualização também nas denúncias e a todos aqueles que também não são considerados. E no momento também de acompanhar essa baixa ratificação dos acordos existentes para conhecer as causas desse descumprimento, desse compromisso como membros desse organismo. Agora, através da Lei 6 de 2006 na Colômbia, que gostaríamos de salientar que visa a prevenir, corrigir e gerar sanções para todas as atuações que constituam assédio laboral, ocupacional, com as diferentes modalidades, entre elas
como já falamos de assédio sexual, porcentagens muito altas e as suas variáveis também. Em 2021, também foi registrado no Ministério do Trabalho 2.427 casos, porque a entidade de administração que principalmente trabalha com isso, depois que foi também identificada uma forma interna, que são as comissões de paridade. Infelizmente, esses casos também têm uma prevalência contra as mulheres. Em outros países também temos aquilo que chamamos de bullying, de violência psicológica, assédio sexual, que infelizmente também tem como alvo a mulher. Na sua situação de mãe, de chefa de família, mãe solteira, que tem que ficar calada perante os abusos, geralmente do chefe imediato, perante as ameaças da perda de emprego, se ela simplesmente ousa a fazer esse tipo de denúncia. Mas outra dificuldade que temos achado no que tem a ver com essa evidência, as testemunhas, claro, por causa dessa subordinação, como eles são, de alguma forma também são cúmplices. E hoje, com os avanços da tecnologia, esses meios de prova realmente vão contribuir à verificação desses atos de assédio no trabalho e mais facilmente também têm sido denunciados. Porém, o acontecimento desses atos também tem ultrapassado áreas do trabalho e tem passado mesmo para as áreas de educação, mesmo de ensino básico, e se tem tornado uma violação e também casos de impunidade, infelizmente. A discriminação contra as mulheres, nesses casos de assédio laboral de trabalho, também tem sido muito evidente. A causa pela qual também eles defendem também o seu local de trabalho, onde normalmente a mulher também está afetada. Então, essa circunstância também tem uma grande incidência também na saúde mental, também no acontecimento de acidentes ocupacionais, como também vamos falar depois. Então, o Acordo 190 de 2019, o do centenário. Quando, no 2018, começaram essas conversas sobre o relatório que se tornaria depois num acordo, teriam que também ter uma coincidência com esse centenário para que não faltasse um instrumento depois de ter essa comemoração tão importante. Então, aqui tem que ser salientada essa incidência de não termos mais acordos e também para fazer a revisão dessas situações que depois de um século de adopção ainda precisam de atualização. É uma tarefa que foi assumida, que ainda está tendo impacto nesse processo tão complexo de denúncias de acordos, que tem que ser modificada para a Conferência 112 de 2024, proximamente em junho. 8 acordos vão acabar com esse processo interminável de denúncia e vai deixar de ter essa vigência. Então, às vezes é tão difícil realmente conseguir atingir também um acordo através desses instrumentos internacionais, e vale a pena também se lembrar que também foram muitas as sessões empregadas na definição da violência, entre aspas, que envolvesse a mesma coisa nas 3 línguas oficiais da OIT. Então, aqui como dado e anécdota, realmente foram muitas sessões para que pudéssemos também conseguir uma definição. A partir deste tema da violência, também já falamos muitas vezes em acordos anteriores sobre a necessidade de proteção
perante abusos, discriminação, que, como já falamos, também afeta a saúde mental, física dos trabalhadores que o têm sofrido. Então, foi de muita satisfação para a Colômbia, como país, contribuir com a sua experiência de um caminho que também tem sido avançado por mais de 20 anos também sobre essa lei de assédio de trabalho. Temos também uma brigada mundial que promove a ratificação do Acordo 190 pelos países membros. Agora, sobre a Colômbia, também foi erradicada no 23 de fevereiro deste ano, 2024, uma iniciativa para fazer a sua análise também no Congresso. Mas depois de ter tido também toda essa acumulação de reformas e que também, de alguma forma, sabemos que tem saturação, essa capacidade da legislação, e também sabemos que o México também fez essa ratificação no 6 de julho de 2022, com ano também, como prazo também para que as leis também pudessem adotá-la. Temos também violência intrafamiliar, causa, os causas, preocupação maior, ah, aumento também. A característica de uma sociedade, entre aspas, machista, que provém de outras culturas que também tiveram influência nas nossas ideias, tal como a espanhola, com 4 séculos de dominação dos moros, dos árabes, onde a mulher tem sido julgada e que também direitos também com garantias também é uma questão que heredamos também, uma das heranças que temos na nossa cultura. Também sabemos que as mulheres até o ano 1957 teve o direito a voto com reconhecimento da capacidade dos cidadãos para eleger e ser elegido, mas uma questão ainda mais antiga é o fato de ter que usar o sobrenome do marido, porque é simplesmente o segundo apelido, o segundo sobrenome que é adaptado, e também mostra claramente essa capitis diminuto das mulheres na sociedade colombiana, que com o acesso à educação do ensino médio, à universidade, ao momento de fazer parte da oferta e demanda de trabalho, sem que possamos afirmar que os Acordos 100 de 1952 e 111 de 1961, adotados pela OIT em matéria de igualdade de oportunidades salarial, também possam ser cumpridas de forma estricta. Temos a lei que é chamada de milimetrias, onde é obrigado para o acesso a empregos públicos uma porcentagem de 30% de mulheres. Porém, mesmo se temos aí uma grande fotografia aqui das altos tribunais, não fala sobre o descobrimento desse tribunal. O fato que a mulher fosse considerada apenas para trabalhos do lar, sem remuneração e apenas para criar as crianças, isso gerou uma dependência do marido. E isso, como não estava treinada para trabalhar, então isso fora de um entorno de trabalho, isso gerou praticamente também uma forma para suportar, aguentar esses maus tratos dos homens por causa de não ter uma assistência familiar para ela e para seus filhos. Então, essa situação tem mudado com essa independência econômica da mulher, que às vezes também levou a ter mais lucros econômicos, às vezes do que o marido ou do que o casal, pelo menos na vida moderna. Então, não pode ser afirmado que a violência é gerada apenas com o marido, pois também já começou a ser generalizada com os filhos, e também a resposta perante qualquer tipo de situação. Hoje temos também aqui mais atos de violência, tratamentos também de uma crueldade também muito maior. Tem também avançando fatos. Também sabemos que as mulheres
cansadas desses maus tratos, então simplesmente decidem deixar o marido e isso também vai levar a, claro, vão ser também buscadas e mesmo podem ser simplesmente assassinadas. Infelizmente, essa situação é caótica também com essa avalanche da migração da Venezuela de pessoas que saem também de sites de reclusão. Essa violência também tem afetado, claro, nossa sociedade e também se tem tornado uma sociedade violenta, sem tolerância, onde tudo parece que ter que ser resolvido, mesmo a partir de batidas, como aquilo que é chamado de uma ajuste de contas, mas não é uma coisa que aconteceu de um dia para outro, tem sido um processo. E temos que fazer análise das causas também para que possamos atender e compreender também a situação. Então, também para sair aqui a partir desse tipo de batimento. Então, também temos que voltar também ao ponto da família, onde a família é a base da sociedade. Então, temos que nos perguntar, são as famílias de hoje as mesmas que tivemos há 30 ou 40 anos atrás? Indiscutivelmente não. Nela também foram distinguidos esses fatores tão importantes como o respeito, a disciplina, conceitos também que foram reavaliados no momento de manifestar e também manter também esses padrões também. eh, Às vezes isso vai afetar o livre desenvolvimento também da disciplina contra esse livre albedrío. Os pais também aqui se tornaram também fornecedores sem ter nenhum tipo de vigilância nem controle, o qual se traduz também, e também, como falamos, não tem nenhum tipo de amonestação, mesmo se também acontece uma ação de. Temos que também ficar ajustados a essas mudanças da sociedade, e sabemos que não tem sido nem fáceis, nem tem uma corresponsabilidade também. Também temos um momento que é de preocupação, a violência, a intolerância que não desapareceu com essas mudanças sociais, pois é considerada também a resolução também de conflitos, mesmo se tivemos essa existência também aí do diálogo, dessa concertação, todos os meios possíveis de luta contra essa situação. A nossa sociedade é ainda uma sociedade de violência, de intolerância. Em alguns países também, o fato que tem aumentado também todas essas formas de violência também tem aumentado. E também isso vai levar a algumas características também muito importantes. E também muitas vezes vamos encarar condutas irracionais. Então temos que afirmar também que a nossa sociedade é mentalmente doente, também é uma realidade que necessariamente não tem essas causas também. Como já falamos, também vamos enfatizar. Também temos medicina, também em outubro de 2022, também salientamos 30.492 casos, também comumente também temos que é uma violência que é administrada pelos familiares contra os idosos e contra as crianças. E também eu, de alguma forma, constatei que no México também os números são muito altos em consideração do número de população. Então, também para combater também essa violência intrafamiliar, também para as características também que temos de grande também crueldade, e mesmo medidas de policiais, também telefones de emergência, de solicitação mesmo de apoios, grupos de proteção para as mulheres e as crianças, também a violência intrafamiliar. E também sabemos que os homens não fazem denúncias desses casos por causa de vergonha, às vezes, mas em casos muito, muito maiores. Os efeitos da tecnologia, mesmo com todos os seus aspectos positivos,
e pelo fato de não ter sido nem supervisados nem dosificados, a violência que sabemos que é uma questão que acontece todos os dias para as crianças, onde todos os dias eles são batidos e também temos situações de crueldade que são muito fortes. Poucas vezes realmente vamos seguir essa recomendação que o conteúdo também que ser acompanhado também de pessoas que sejam adultas, não têm controle, estamos agora nessas consequências. Então, mesmo se estamos assistindo para a televisão para crianças, temos muita violência. Então, temos essa assimilação da tecnologia e tem muito a ver e os efeitos dessa doença mental que tem sido mais difundida na sociedade, as questões de saúde mental também, sim, ainda não estão sendo também saturados de mais paciência. Não é uma violência que também hay patrimônios e também vamos ouvir também crianças, jovens nos Estados Unidos e sem uma causa, também simplesmente eles vão copiar as diferentes ceias dos filmes. Também temos essa falta de educação na área também, no controle sobre a magia também que temos. Estamos fazendo alguma questão realmente para erradicar essa violência, que é indeterminada. Temos também políticas do Estado que realmente controlem esses meios massivos de comunicação, esses riscos psicossociais, saúde mental. Segundo a definição do Comitê Misto da Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial da Saúde, e começou a citação, os riscos psicossociais são as interações entre o trabalho, o meio ambiente, a satisfação no trabalho e condições da organização por uma parte e as capacidades do empregado, a sua cultura, as suas necessidades e a situação pessoal fora do trabalho. E acaba a citação. Então, é justamente através dessa institucionalização do Dia Mundial da Seguridade Social, o dia 28 de abril de 2016, quando a OIT começa também a falar que o estresse relacionado com o trabalho está determinado pela organização do trabalho. O design do trabalho e também o relacionamento do trabalho e também acontece quando as exigências do trabalho não correspondem ou ultrapassam as capacidades, recursos, ou mesmo necessidades do trabalhador, ou também quando o conhecimento e as capacidades do trabalhador ou de um grupo para encarar essas exigências que não estão realmente tendo uma coincidência com as expectativas da empresa. Então, quando falamos de saúde ocupacional na Colômbia, estamos falando de mais de um século de história, pois no ano 1904, no governo do Rafael Reyes, foi também estabelecida a saúde pública, que incluía disposições sobre a saúde ocupacional. Leis posteriores que também desenvolveram aspectos relativos para dar continuidade ao tópico. A Lei 90 de 1946, através da qual foi gerado o seguro social, a previdência social obrigatória, na seção quarta, também aí vai ser estabelecida a proteção para o beneficiário em caso de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Em 1950, foi criado o Instituto Nacional de Saúde com uma divisão de saúde ocupacional, com essa lei de saúde ocupacional, hoje em 1970, também foi que também chegamos a essa especialidade no ano de 1979,
Intraoficialmente, também tivemos o quadro legislativo da Seguridade Ocupacional, a saúde ocupacional, em três áreas de ação que ainda estão vigentes sobre a saúde dos trabalhadores, ambientes de trabalho e mesmo para a inspeção, vigilância e controle com expedição também no país de regulamentos específicos, porquanto a obrigação jurídica de fazer e criar seguridade, desenvolver regulamentos e porquanto a obrigação que temos também para que possamos realmente ter programas de saúde ocupacional e então vamos ter a criação de empresas especializadas. A Lei 1562 de 2012 estipulou o programa de saúde ocupacional e isso foi compreendido como sistema de gestão em seguridade e saúde no trabalho. Então, temos que falar sobre situações que provenientes do fato intempestivo e para o qual não estávamos preparados, como foi o caso da pandemia da Covid-19, que transformou as nossas costumes, entre elas aquelas relacionadas com o trabalho, e que também podem ser uma causa, sem dúvidas, da afetação da saúde mental na nossa população, que temos identificado através de números que assim o têm divulgado. A organização do trabalho, o design do trabalho e as relações de trabalho, esses relacionamentos também que temos com essas duas organizações internacionais, também passaram por uma transformação circunstancial, que também é evidente, também aí tiveram uma convergência não adequada, e se os elementos necessários e suficientes também vários usuários, realmente para ter um desempenho de trabalhos, tarefas, seja também aí essas questões no lar, não tiveram nem espaço, nem adequação de nenhum tipo, e claro, também nunca foram desenhados nem criados para o trabalho. Então, isso também levou a uma grande carga de estresse convive- nas convivências entre gerações, porque também sabemos que os adultos voltaram daqueles locais onde eles eram cuidados, mesmo as pessoas doentes. Isso também elevou de uma forma considerável a situação de doenças e transtornos mentais que também se potencializaram. Também temos algumas pessoas que tiveram situações e condições mais favoráveis, mas também estiveram em situações de isolamento total por estarem sozinhos, sem sair e sem depender desses serviços no endereço. É uma mudança de vida que realmente gera trauma. Agora, para concluir, a convivência permanente das brechas nas gerações, os temperamentos e circunstâncias que aceleraram todos os processos de fadiga e insatisfação também aconteceram e se traduziram em patologias não detectadas, não tratadas na hora certa e também perante essa falta também isso nos levou a fazer crises também em muitas oportunidades. E não apenas na área de estresse, mas também danos à saúde, esses transtornos musculoesqueléticos, como uma falta de cadeiras ergonômicas, e, portanto, também é medido por causa do chateamento, também a obesidade, que também sabemos que vai em aumento, também a falta de exercício por causa de não sair, insatisfação por se sentir privado de uma liberdade relativa, de mobilidade, depressão, ansiedade, coisas que surgiram durante a pandemia e que ainda estão surgindo como uma consequência disso. Tem sido muitas, muitas coisas as que têm acontecido, e se além disso pensamos que no momento de voltar a uma suposta normalidade, então achamos também perdas em postos de trabalho, situações também que afetaram as situações da família,
além também da circunstância no entorno, no ambiente político, econômico, social, que também muitos dos nossos países na América Latina também agora estão es- vivenciando, e também isso gerou o aumento da violência intrafamiliar, casos de suicídio e o aumento das patologias de origem mental, com uma sobrecarga para os sistemas de saúde. Essa situação de incerteza que estão vivenciando os nossos países por causas políticas, sociais, essa preocupação constante pelo futuro, esse medo pela perda do trabalho, o encerramento de atividades econômicas também é uma questão que vai em aumento e que vai afetando também a cada vez mais saúde mental das pessoas, mais outra carga para o sistema de saúde e a necessidade quase imediata de termos a assessoria psicológica para as famílias, especialmente os jovens, perante essa falta de oportunidades, que também eles ficam sem orientação. Sabemos que a situação não é fácil, temos que encará-la, encarar esse caminho também com a ajuda, o apoio da tecnologia, análise das profissões que iam desaparecer, mesmo falamos que a psicologia ia desaparecer. Acho que isso tem sido reavaliado pela saúde mental, que totalmente está afetada e praticamente também, claro, uma questão que apenas pode ser resolvida pelos psicólogos, assessor familiar, conselheiro psicológico. Agradeço demais a sua atenção. Muchas gracias, doctora Monsalve. Creo que Muito más allá obrigado, doutora de Monsalve. Além de uma algunas apresentação sobre certezas Seguridade Social, internacionales, você falou mesmo do contexto da política internacional de hecho, depois da justamente, Covid-19, bueno, e tenemos também como parte também aqui actualmente da un semana proceso temos um de fórum também desvacinación por focado nos COVID-19, pero aprendizados creo que estos que tivemos a partir da pandemia de 2019, mas debemos de todos considerar esses pontos que muy você bien salientou também por são el pontos hecho muito consideráveis. de Agradecemos a sua ellos palestra. E mismos aqui transmitirse os meus seguridad colegas al mismo já me tiempo repassaram umas perguntas, por então evaluación. vamos compartilhar cada uma delas com Hay você. algunos temas Caso en você que concorde, temos algumas questões que você já falou e gostaria ainda de mergulhar em alguns desses temas ainda. Então, algumas das perguntas ante los perguntam: grandes cambios en el perante mundo essas grandes mudanças no mundo de debería trabalho, implementarse como deveria ser normas adaptada de seguridad en el a trabajo para no geral, evitar os padrões na matéria trabajos de inseguros seguridade social para os cada vez trabalhadores na área más de saúde, que cada vez são mais exigentes. Muito obrigada pela pergunta. Isso também nos leva à oportunidade de ainda destacar o fato que justamente essas grandes mudanças realmente levam a muitas exigências. As novas tecnologias, mesmo se os números são realmente uma questão de preocupação, estamos falando das perdas de emprego. Porém, eu acho que também temos que fazer uma manifestação do fato de que têm sido criados novos empregos e que ainda precisamos de mais, porque a tecnologia está em mais desenvolvimento. O que vai acontecer justamente com esse desenvolvimento dos novos empregos? Bom, temos que fazer análise ocupacional e estabelecer os riscos ambientais, físicos, de todas as categorias, que também nos ajudam a rodear esses novos empregos que também estão surgindo, e também vamos ter que modificar esses sistemas de proteção e vamos ter que adaptá-los também para os novos empregos. As mudanças seguem. eh, Basicamente, estamos numa mudança constante. E, claro, também isso tem grande impacto na educação. Então, é por isso que insistimos tanto em pertencer ao setor da educação e universitária. As universidades temos que inovar.
inovar para essas novas profissões. E da mão, a saúde, a seguridade no trabalho, também ainda tem que ficar de olho dos riscos. E justamente pensem nesse grande desenvolvimento dessa desconexão que começou na Espanha, principalmente, e que depois tem chegado para os nossos países. No passado, não falávamos de desconexão, talvez da eletricidade, né? Mas isso gerou essa necessidade de ficar desconectados, né? Fora do mapa. Por quê? Porque estamos passando horas intermináveis perante os nossos dispositivos, nossos aparelhos, sem importar o tipo. Então, eu realmente não vou realmente ter muita confiança nessa desconexão, porque mesmo se o pregador tem todos os meios também para fazer uma desconexão, temos mesmo uma adição, esses aparelhos, mesmo nem comemos, não falamos, não podemos estar numa reunião sem o dispositivo, sem esse aparelho perante nós, então realmente não estamos desconectados. Não temos apenas que considerar esses novos riscos, os padrões que vão fazer essa proteção têm que ser efetivas e não estamos sendo efetivos no nosso direito à desconexão, que também nos ajuda muito também a controlar esses danos que já falei, danos à família no geral. Agradeço, doutora, totalmente concordo. Tem sido muito, muito complicado esse direito à desconexão. Mais outra pergunta, perante esse momento preocupante nos casos de violência intrafamiliar, como podem colaborar os sistemas e os público e privado para prevenir e abordar este problema de forma integrada nestes espaços de trabalho? Agradeço também pela pergunta tão interessante. Basicamente, aqui as políticas de Estado que não temos. Mais uma vez, vamos voltar à educação. A importância que temos que dar a essa educação. E vou repetir. O que aconteceu com a família? A família é o núcleo, é a base, é a célula da sociedade. Sim, temos essa cultura de respeito, temos esses relacionamentos também intrafamiliares, esses relacionamentos também assim, no ambiente de trabalho, educativo, e felizmente, mesmo não temos uma educação cidadã. Na Colômbia, estudávamos também em Cívica. E em Cívica, o que fazíamos na educação cidadã, os deveres, os respeitos do cidadão. Não, eles simplesmente acharam que era uma questão antiga, obsoleta, mas que realmente precisamos de voltar a esses deveres de famílias, de cidadãos também para aprendermos a também viver em comunidade. E quando eu falo de comunidade, em todos esses ambientes onde nós realmente temos que trabalhar, nos desenvolver, essa é a melhor educação, retornar precisamente a essas boas costumes, bom tratamento de respeito. Acho que justamente é isso o que vai nos ajudar também a fazer muito mais do que se faz com qualquer tipo de proliferação de leis. Muito obrigada, doutora. E se também podemos falar da última pergunta, vamos agradecer. Então, quais são esses desafios e as oportunidades que se tem identificado na implementação do Acordo 190, também no caso da Colômbia, também no México, também desde a sua ratificação, e que pode ser feito também para garantir a sua devida implementação e para aprimorar o que estamos fazendo? E, claro, desculpem, não posso nem pensar na situação do México e
Então, no 6 de julho de 2021, então temos essas leis complementares também. E também temos esse acordo que tem sido desenvolvido. Primeiramente, eu acho que aqui a questão que tem a ver com violência e não assédio no trabalho não são questões novas. Todas as leis, todas as legislações, com o passar do tempo, também têm falado de leis, por exemplo, que são muito claras. Estou falando especialmente do caso da Colômbia, com a lei de assédio de trabalho, que neste momento tem mais de 10 anos. Então, se estamos falando de 2006. Então, os desafios não são apenas o cumprimento das leis. Então, vamos insistir mais uma vez nesses aspectos também, na educação, a base também, educação, a criação dessas verdadeiras culturas. E como realmente muito atraente, porque fazem parte do ser humano e também se tornam os seus padrões de conduta. Então, no caso da Colômbia, e também nós somos conhecidos como o país das leis. Também as temos de todas as cores, de todo tipo, de todos, para todas as preferências. Mas o que acontece? São inefetivas. Então, o desafio é basicamente essa efetividade também desses padrões. Então, não é a coação, não é essa sanção. Realmente vou insistir mais vezes na educação, na transformação da sociedade, uma sociedade que basicamente tem também admitido também os seus rumos. Isso é o verdadeiro desafio. Então, temos muitas oportunidades no sentido que nós vamos também voltar um pouco para dar uma olhada para o passado, aprender também das boas experiências também, e também para tentar também trabalhar com todas as coisas positivas que também já tivemos no passado. Temos também aí uma grande tendência também para desconhecer as coisas boas do passado e sim, mas às vezes pensamos, não, tem importância, isso é uma questão do passado, mas não, é importante voltar ao passado, no sentido dessas boas costumes, esse tratamento respeitoso, essa disciplina, porque é o que estamos fazendo hoje também nesse caos, motivado pela indisciplina, cada quem faz também não estamos obedecendo esses padrões. Então, esses são os desafios, são essas oportunidades também, e agradeço demais. Eu que agradeço, doutora. Antes de encerrar o painel, em nome do secretário-geral Álvaro Velar, vamos aqui dar aí o livro dos 80 anos que são comemorados aqui, e a você e a todos os membros que estão aqui conosco na sala. Então, aqui também vamos também compartilhar o livro, doutora. Ai, nossa, é muito lindo, agradeço demais. Então, é para o doutor Tolkien também, obrigado. É a versão em inglês. Muito obrigada também a todos vocês. Agradecemos a todas as instituições também por ter estado conosco aqui nas instalações. Antes de acabar com este painel, temos a doutora Rosângela Cardona também. Ela tem pedido agora aqui o uso do microfone. Por favor, vá embora, doutora. Eu gostaria de convidar todos os membros do painel
a todas as pessoas também que nos acompanham aqui na Migia, que, por favor, voltem para as atividades que vamos ter nas diferentes contas da mídia social para a comemoração do Dia Mundial, do Dia da Seguridade Social e da Saúde Ocupacional. A apresentação de hoje também é perfeita realmente para fazer uma reflexão. Nós, como conferência, também gostaríamos de repetir mais uma vez que em maio gostaríamos de estar mais uma vez com vocês para falar sobre os riscos do trabalho. E consideramos que é importante também que possamos também aqui simplesmente falar sobre os riscos provisionais. Por favor, não se esqueçam que hoje é o dia que temos que comemorar. Temos que ter essas celebrações, essas comemorações, especificamente, não apenas para encarar esses desafios que temos e que já abordamos hoje, mas mais outras coisas. Também temos encarado muitas mais coisas. Então, é assim que gostaríamos de voltar aí com você, por Muchas favor, gracias, moderador. doctora. Sim, obrigado, doutora. Então, é assim que estamos acabando com este primeiro ciclo de avanços aqui na Seguridade Social. Temos as quatro universidades Y estaríamos haciendo e un receso temos também uma pausa e vamos voltar às 12 horas no en México la com a Asociación Comissão sobre Americana do Idoso sobre desafios, tendências Muchas para gracias. um envelhecimento digno. Voltamos às 12 horas e até pronto. Até mais.